E aí, povo, vamos lá avançar? Então, nós já falamos sobre a massa atômica, né? Também sobre a massa molecular. Vamos falar agora sobre a massa do elemento químico, beleza? Deixa eu um pouquinho aqui para cima, para separar, né? Vamos lá ver então. Vamos falar agora especificamente da massa do elemento químico, beleza? Primeiramente, nós temos que lembrar o que é um elemento químico, o que caracteriza um elemento químico, tá? Lembrar que um elemento químico, deixa eu colocar aqui, massa do elemento, massa do elemento químico. Pronto, beleza. O que é que vai ser um elemento químico, né? Um elemento químico se caracteriza por um átomo ou um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Ou seja, são isótopos, né? São isótopos. Átomos de um mesmo elemento químico, eles são isótopos, ou seja, eles apresentam o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, tá? Mesmo número de prótons, que é a mesma coisa que mesmo número atômico. O famoso Z, né? Para dizer a equilíbrio atômico. Seguinte, se você for lembrar das semelhanças atômicas, né? Isótopos, isótonos, isóbaros e isoeletrônicos. Especificamente para os isótopos. O que é que vai diferenciar um isótopo do outro? Se eu pegar, por exemplo, aqui, né, um exemplo bem famoso, que são os 3 isótopos de hidrogênio, eu tenho o hidrogênio, número atômico 1, massa 1, hidrogênio, número atômico 1, massa 2, hidrogênio, número atômico 1, massa 3. Né? São os 3 isótopos do elemento químico hidrogênio. Por que eles pertencem ao mesmo elemento químico? Porque ambos apresentam o mesmo número atômico, a mesma quantidade de prótons no seu núcleo, tá? Mas o que é que vai diferenciar um isótopo do outro? A sua massa. A massa atômica é diferente. Mas por que a massa de cada isótopo é diferente? Porque eles apresentam uma diferente quantidade de nêutrons em seu núcleo. Vou lembrar disso, que os isótopos, eles apresentam o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, mas as suas massas são diferentes, porque apresentam uma diferente quantidade de nêutrons no seu núcleo atômico. Se você for à tabela periódica, você vai encontrar o elemento químico hidrogênio, né? No quadradinho bonitinho lá, hidrogênio, número atômico 1. Se você for em algumas tabelas periódicas, você vai encontrar que a massa do elemento químico hidrogênio vai ser 1,00, acho que mais um 0,8. E também para outros elementos, para todos os outros elementos, né? Você nunca encontra uma massa que é um número inteiro. Essa massa sempre vai ser um número quebrado, um número decimal. Por quê? Esse número quebrado, ele representa a massa do elemento químico e não a massa atômica, tá? Lembrar que massa do elemento químico é diferente de massa atômica, beleza? Nos cálculos, né, estequiométricos, para facilitar a nossa vida, nós consideramos que a massa do elemento químico é aproximadamente igual à massa atômica e vice-versa, mas conceitualmente são diferentes, tá? Nós já vimos, a massa atômica é a massa de um átomo isolado. O que é que vai ser a massa de um elemento químico? Vai ser uma média ponderada, vou colocar aqui, ó. A massa do elemento químico é uma média ponderada dos isótopos, média ponderada, dos isótopos daquele elemento químico. Uma massa, uma média ponderada, ficou meio tortinho aqui, mas dá certo. Uma média ponderada dos isótopos do elemento. Seguinte, ó, se eu tomar como referência o hidrogênio, eu sei que o elemento químico hidrogênio apresenta 3 isótopos, né? O de massa 1, o de massa 2 e de massa 3. Mas cada um deles vai apresentar uma abundância relativa diferente. Isso quer dizer o quê? Que para cada isótopo ele vai se encontrar em uma quantidade diferente na natureza. Desses 3 isótopos de hidrogênio,
o mais abundante é o de massa 1, que é quase que 99% de todo o hidrogênio que existe na Terra, tá? Os outros 1%, vamos dizer assim, se dividem em hidrogênio 2 e hidrogênio 3. Então, só para a gente poder entender como é que faz, ó, vamos supor que o hidrogênio 1, só um exemplo, né? Não é um valor exato não, mas só um exemplo para poder entender. O hidrogênio 1, vamos supor que ele apresenta hidrogênio 1, vamos supor que ele apresenta uma abundância relativa de 90% na natureza. Enquanto o hidrogênio 2, uma abundância relativa, colocar de 0 não, né? Colocar de 90, né? Deixa eu colocar aqui 7%. Só um exemplo, tá? E o hidrogênio 3, uma abundância relativa de 3%. Beleza? Como é que eu vou calcular a massa do elemento químico? Porque ela sempre vai ser um número quebrado, um número decimal. Porque é uma média. A massa do elemento químico, como é calculado? Ó, é uma média ponderada da massa dos isótopos, levando em consideração as suas abundâncias relativas. Então vamos lá. Para calcular essa média, como é que eu faço? Eu vou pegar a massa do primeiro isótopo, vezes a sua abundância relativa, que é o seu peso, né? Mais a massa do segundo isótopo, vezes a sua abundância relativa, mais a massa do terceiro isótopo, vezes a sua abundância relativa. Se tiver um quarto, quinto ou sexto isótopo, só colocar na fórmula, só seguir, tá? E tudo isso aí, ao final, né, do cálculozinho, vai ser dividido pela soma total, vai ser dividido pela soma total de todas as abundâncias, né? Lembrar que a soma total das abundâncias, ao final, sempre tem que ser igual a 100%. Beleza? Esse é o cálculo que a gente faz para calcular, né? A massa do elemento químico, uma média ponderada dos seus isótopos. Então, se eu pegar o hidrogênio que está aí, né? Vamos aplicar nessa situação, nesse exemplo que a gente deu. Eu quero calcular quanto equivale a massa do elemento químico hidrogênio. Como é que eu faço isso? Vou pegar a massa do primeiro isótopo, que é 1, vezes a sua abundância, que é 90, mais a massa do segundo isótopo, que é 2, vezes a sua abundância, que é 7, mais a massa do terceiro isótopo, que é 3, vezes a sua abundância, que é 3 também, né? Tudo isso aí dividido pela soma total, né, das abundâncias, que é sempre igual a 100%, tá? Então, tudo isso eu vou dividir por 100, beleza? Então, quanto é que vai dar essa continha aí, né? 90 vezes 1 é 90, né? 90 mais 14 mais 9. Tudo isso dividido por 100 vai me dar, como eu coloquei valores aqui aleatórios, né? Só para poder entender, esse valor aqui vai dar 1,13. 1,13 U. Então, nesse exemplo que eu coloquei, a massa do elemento químico hidrogênio, com os valores que eu dei aqui aleatoriamente, né? Deu uma massa de 1,13 U, tá? Mas, na verdade, lembrar, na prática, né? Que essas abundâncias do hidrogênio 2 e do hidrogênio 3 são muito pequenas, 0,0 alguma coisa, tá? Tudo certo? Então, bora ver aqui um exemplo de uma questão, ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo para a gente, para poder aplicar esse cálculozinho aí, ó. Vocês vão ver que é bem tranquilo, tá? Não tem estresse não. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, essa questão, deixa eu colocar lá na página, fica mais fácil para poder resolver. Deixa eu coletar aqui, eu jogo lá e a gente desenrola. Vamos lá. Beleza? Vou minimizar aqui, colocar aqui embaixo. Deu certo. Vamos lá, então. Dá uma bugadazinha aqui na formatação, mas o que importa é a resolução, tá? Então, eu falo o seguinte. A massa atômica do elemento químico é dada pela média ponderada dos seus isótopos. Por exemplo, a massa do oxigênio, que aparece na tabela, é 15,99. Isto porque
na natureza, encontramos o oxigênio 16 com uma abundância ó, de 99,76%, tá? Aqui, ó, 99,76%. E também tem o oxigênio 17, 0,04%, e o oxigênio 18, com 0,2%, tá? Aí fala o seguinte, ó, sabendo que na natureza existem o boro 10, com 20% de abundância, e o boro 11, com 80%. Podemos dizer que a massa do boro que aparece na tabela periódica é. Então a questão quer saber, ó, quanto equivale a massa, né, do elemento químico boro. Lembrar que é uma média ponderada. Então eu vou pegar a massa do primeiro isótopo, que no caso aqui é 10, né, vezes a sua abundância, que é 20. Mais a massa do segundo isótopo, que é 11, vezes a sua abundância, que é 80. Tudo isso, né, sempre eu vou dividir pela soma total das abundâncias, que sempre vai ser igual. Ó, peraí, dá uma travadinha aqui, mas dá certo. Vixe, dá certo não. Vamos lá voltar então. Colocar aqui mesmo, pronto, foi. Então, a soma total das abundâncias, né, no final, sempre é igual a 100, não é isso? Então, teria que, nesse caso, a massa do elemento químico boro vai ser 10 vezes 20, vai me dar 200, né? Mais 11 vezes 80, me dá 1080. 1080 dividido por 100, eu vou ter uma resposta igual a 10,8. 10,8U, que no caso aqui, né, vai bater com a letra E da questão. A massa do elemento químico boro, que vai aparecer na tabela periódica, vai ser 10,8U. Se você for analisar o valor, né, na média, 10,8 está mais próximo de 10 ou mais próximo de 11? Nesse caso, mais próximo de 11, né? Porque o boro 11, o isótopo, né, de massa 11, é aquele que apresenta a maior abundância. Quanto maior for a sua abundância, maior vai ser a sua contribuição na massa final daquele elemento químico. Então, eu posso falar, né, que o boro 11, do elemento químico boro, vai ser o isótopo mais estável. Entre o boro 10 e o boro 11, o mais estável é o boro 11, porque se encontra em maior quantidade na natureza. Beleza? Tranquilo? Então, no próximo vídeo, a gente fala um pouquinho sobre a massa molar.